Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por esta nova oportunidade, que se renova a cada segunda-feira, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando inicialmente o entendimento dos textos bíblicos, particularmente o livro de Gênesis, de Moisés. Possamos realizar o melhor ao nosso alcance, no clima do entendimento, da compreensão, da captação daquelas intuições e orientações que os Espíritos amigos queiram nos trazer para enriquecer o estudo desta noite. Que o estudo possa também ser benéfico, salutar para os espíritos que nesta casa estão estagiando, aguardando o trânsito para planos mais altos, ou aguardando mesmo reencarnações, e que queiram aqui estar conosco estudando. Pedimos o Teu amparo, a inspiração, a orientação, para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance. Assim seja. Tudo bem, então nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis de Moisés, no seu capítulo 1, estudando aí hoje a partir do versículo 5. Nós vamos, por enquanto, ler os primeiros versículos, desde o primeiro até o oitavo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Muito bem, nós hoje vamos finalizar o versículo 5. Versículo 5, que diz o seguinte: Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Nós já trabalhamos esses primeiros pontos aí do versículo, e hoje nós vamos terminar o versículo com a parte final, que nós também já iniciamos, mas nós vamos hoje arrematar essa parte final. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Nós aqui já dissemos na semana passada que esse dia primeiro, alusão ao primeiro dia daquele plano centenário da evolução. No caso aqui da formação da Terra, nós temos trabalhado menos com a ideia de terra material, mundo material, e mais com a ideia de terra, mundo espiritual, mundo mental, terra do coração. Porque nós entendemos que esse assunto aqui, trazido por Moisés, já tendo Kardec já dito, por exemplo, que as eras geológicas não correspondem a essa
essa sequência aqui estabelecida por Moisés, nós entendemos mais aqui como um estudo da casa mental, do mundo mental, do mundo interior. Então, nós sabemos também da existência dos ciclos de evolução, que são setenários, e esse dia primeiro, então, é o primeiro dia de uma escala de sete dias, que são ciclos, esses ciclos setenários eles são dinâmicos, ciclos maiores dentro de ciclos menores dentro de ciclos maiores, e a vida de cada um de nós apresenta também, do ponto de vista particular da evolução individual, ciclos setenários, mas o nosso projeto de evolução ele está vinculado ao projeto da Terra, no caso, o mundo que nós estamos. Se nós não acompanhamos o projeto da Terra, o ciclo da Terra, nós então vamos sendo trocados de escola. Nós sabemos que o número de reencarnações é ilimitado, mas o ciclo, os mundos têm um tempo definido de vida. A Terra, por exemplo, vai durar mais 5 bilhões de anos. Duraria até mais se o Sol não se tornasse uma gigante vermelha. Mas acontece que a própria vida na Terra, ela vai se extinguir um dia. O núcleo da Terra esfriar completamente, isso vai inviabilizar a vida na Terra. Por causa da cessação do campo magnético. Que mantém o campo magnético é um núcleo giratório, dinâmico, plasma é um núcleo de ferro-níquel fundido em movimentação que gera um campo magnético que protege a Terra das radiações solares. Quando esse núcleo deixar de ter esse dinamismo, acabar o campo magnético, então a Terra vai ser bombardeada pelas radiações solares. Raios X, raios gama, raios ultravioleta, como já é, só que o campo magnético protege. Então a vida física, biológica, vai se extinguir. E foi então à tarde, amanhã, o dia primeiro. Nós aí temos uma equação que é muito relativa, porque nós vamos chegar num momento da evolução que tempo e espaço para nós acabam. O espírito acaba, o espírito puro. Acabam-se as noções de tempo e espaço. O espírito puro não está sujeito a tempo e espaço. Ele se libertou desse movimento. Então, hoje nós encontramos, após uma tarde que representa todo o trabalho evolutivo que nos posiciona hoje aqui, numa nova manhã, que é aquele dia da luz do Evangelho que nós já estamos recebendo por reciclagem, porque nós já temos sido acalentados pela luz do Evangelho de pelo menos de 2.000 anos para cá. Já fizemos parte aí dos quadros da igreja, praticamente todos nós aqui, e hoje estamos reciclando o Evangelho com as luzes da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, a nossa manhã é a manhã que a terceira revelação nos proporciona. E já também nós aqui
em segunda experiência dentro do campo do Espiritismo, iniciado em 1857 na Terra. Então nós já estamos aí numa segunda etapa no campo do Espiritismo, que é o Evangelho redivivo. Certo? Alguém quer trazer um comentário enquanto nós... Então esse dia nosso aqui é o momento de recepção da luz, fazer uma fotossíntese adequada. Fotossíntese da luz que Jesus irradiou para nós, e que não é uma luz abstrata, mística, ela deve ser demonstrada nas ações. As ações materiais no dia a dia, no campo social, na casa espírita, quando nós voluntariamente aqui estamos, não estamos aqui obrigados por ninguém, e então é na casa espírita que nós vamos buscar, então, de uma forma mais comprometida, vamos colocar assim, irradiar essa luz do Evangelho, não sendo daqueles elementos que na casa espírita vamos instaurar complicações, discórdia, desunião, vamos nos deixar levar pelos melindres, pelas invejas, pela sede do poder que nos caracterizava no passado. Então aqui na casa espírita é o campo onde isso cessa. Porque se nós não conseguimos vivenciar o Evangelho dentro da casa espírita, nós vamos conseguir lá fora? Não, porque nós estamos trazendo para dentro da casa espírita a complicação que a gente mantém lá fora. Lá fora, vamos continuar. Então é muito importante que nós aproveitemos esse dia que nos é proporcionado pela misericórdia divina. E esse atardimento também, a gente pode pensar que a gente está sempre trabalhando em cima daquilo que alguém começou, né? Colhendo alguma coisa que alguém plantou, né, também. Sim, né? é sempre assim, né? O mais adiantado... E aprendendo, né? Experiência. Porque o mais adiantado auxilia os menos adiantados pelo contato social. Então, é da natureza. A lei de sociedade é uma das leis naturais que fomenta a evolução. Não podia deixar de ser de outra forma. Por isso que aquele que se isola não evolui. Que vive no isolamento, que se afasta do mundo, ele não evolui. Ele está, na verdade, buscando o isolamento, ele está apenas convivendo consigo mesmo, com as suas personalidades do passado, a multidão do passado dentro dele, que vai emergindo ali pelas tendências, pelos desejos, pelas emoções. Então, aí há uma estagnação, não há um progresso. Porque nós que já adentramos no plano desse conhecimento, precisamos transferir esse conhecimento, dando sequência ao encadeamento. Nós nos tornamos mais adiantados, pelo menos intelectualmente, e precisamos então tomar a parte que nos toca na obra da criação, que é um daqueles 3 pontos lá da questão 186? 132, eu não sei se é 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Para uns é missão, para outros expiação, e visa também a encarnação, nos colocar em condições de tomar parte que nos toca na obra da criação. No nosso caso aqui, particularmente, é de
da criação de um mundo mental, um mundo interior saneado, oferecendo para aqueles que convivem conosco, por meio do exemplo, inicialmente pelo exemplo, pela palavra quando houver oportunidade, sem forçar uma porta, sem forçar a porta do coração, porque o reino dos céus não é tomado pela violência. No passado, quando nós nos convertemos ao cristianismo, ao longo dos séculos, imersos nas complicações ali de Roma, nós transferimos o método de dominação romana para o cristianismo e que quisemos impor pela força o cristianismo. Mesmo sistema, não fomos capazes de abstrair do método violento romano, que só dando um exemplo de Roma como plano didático, porque Roma teve uma influência muito grande na história da humanidade. Então, hoje o sistema não é esse mais não, é o sistema do convite pelo exemplo. O exemplo arrasta e a palavra no momento oportuno. Então, vivemos um momento da fotossíntese, de sintetizar essa luz que Jesus irradia para nós, porque Jesus é aquela luz. Deus, nós já estudamos aqui o primeiro versículo. O princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Jesus é essa luz. E quando Jesus ele se apresenta na terra, ele vai dizer, eu sou a luz que vinha ao mundo. Quando Deus, lembram-se que Deus, Moisés, trouxe o mandamento divino primeiro, haja luz. Então, eu sou a luz que vinha ao mundo. E essa luz, nós dissemos na semana passada, ela é um desafio para nós, porque nós temos que concordar com Jesus que aquela vivência que ele apresenta significa a luz divina. Então é a luz que deve estar, que está agora no princípio de um novo mundo interior. É o mundo do saneamento, da transformação, da ausência da expiação, do sofrimento, promovido pela ignorância. Aí nós vamos suportar o sofrimento que a ignorância do próximo impõe para nós no dia a dia, que é o trabalho sacrificial que nos compete para transferir a luz que já estamos aqui estudando, estamos aqui aprendendo. Então foi à tarde, amanhã, o dia primeiro. Nós agora estamos vivendo no plano aí do ciclo da raça adâmica, o ciclo da razão iluminada. Estamos vivendo o último dia do ciclo setenário aí de 7.000 anos a partir de Adão. Nós vamos estudar Adão mais à frente, mas nós podemos aqui lembrar da questão 51 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec perguntou em que época viveu Adão. E os Espíritos responderam, mais ou menos na época que lhe assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, mais 3.000 depois de Cristo, estamos vivendo o início do último dia da semana adâmica, do grupamento chamado adâmico, que é o composto nas raízes, é o grupo exilado, o grupo que vem pela transmigração, que
6.000 anos atrás, se apresentou em condições de reciclar o que não deu conta de fazer lá no mundo de origem, juntamente com os novos da Terra que se aprontaram, colocando-se par e passo com o grupo que veio de fora, para que então os novos tenham a sequência natural da evolução e os rebeldes reciclem. Certo? Reciclem. Então, hoje é o último dia, o dia da chamada transição de muita expiação e prova para a regeneração, que ainda vai demorar um pouco. Ninguém se iluda. Ninguém acha que em 2057 a Terra vai estar na regeneração, o planeta todo igualzinho à Suíça. Não, isso vocês podem esperar que vai demorar mais um pouquinho, porque mundo de regeneração, até onde eu entendo, para estar naquela condição que Santo Agostinho define que já é um mundo ditoso, onde não tem ninguém em expiação, vai demorar. Estamos aí vivendo uma intercessão, a regeneração chegando, expiação saindo, mas ainda vai demorar. Demora um pouco ainda, tem muito problema na Terra para resolver, gente. Diga lá, meu amigo. Quando os Espíritos respondem que a época de Adão é mais ou menos essa que é assinalada, é 4.000 anos antes de Cristo, dá para a gente tentar ter uma ideia, entender de que o Velho Testamento, isso que nós estamos lendo aqui, é essa história dos capelinos que aqui chegaram. Capelino não, eu vou fazer uma correção aqui. Capela não tem planeta. Tá. Dos exilados, então, vamos dizer. Transmigrar, vamos ajustar, porque senão a gente continua insistindo em algo que não... Então seria essa história desses transmigrados a partir do momento em que eles já estavam em condições de atuar, assim... porque é o seguinte, com a razão já... Com a rebeldia deles lá no mundo de origem, vieram para cá, eles chegaram muito mais tempo antes. Entre 30.000 e 40.000 anos atrás. Pois é. Por quê? Porque para sofrer o atrito com aqueles legitimamente instintivos, naturais, em cujo plano eles queriam se manter. Então eles são transmigrados para conviver com aqueles que correspondem. Por quê? Porque aqueles que estavam aqui na Terra precisavam avançar no plano do conhecimento. Quem é que vai reencarnar com o espírito selvagem, embrutecido, para instruir sobre a lei de Deus? São espíritos puros? Não, porque já purificaram. Tem que sofrer mais pancada, tem que tomar mais lambada de espírito primitivo, selvagem. Então, quem é que reencarna? Os mais adiantados, rebeldes. Então, enquanto eles vão se preparando, eles vão transferindo conhecimento pelo contato social para os novos. Até que chega no momento lá na frente, que a razão se abre, os daqui recebem a coroa da razão, em que todos estão no mesmo pé, para quê? Os exilados para fazer o que não fizeram lá, reciclar. Vem a lei de Deus, de novo. Moisés, que eram exilados. Os profetas, que eram exilados. Certo? Ensinar para os novos. Que precisam do conhecimento. Então fica todo mundo no pé de igualdade. Tá certo? A lei do progresso também, que deu uma alavancada, né? Progresso. Isso é um movimento que acontece em todos os mundos, natural. Parcela rebelde, sai, vai para um mundo que precisa daquele conhecimento que eles não querem sublimar. Então vai.
Então a turma da Terra aqui, que vai ser um grupo exilado aí na casa dos bilhões, vai irrigar alguns mundos, não é um mundo só não. Só alguns. Porque o mundo só não comporta aí 8 bilhões de exilados, que é por aí, tá, gente? E mesmo porque não é só a Terra que estava nessa condição, né? Você tem outros planetas infinitos que mundos. estão na mesma condição. Infinitos mundos. É. Infinitas galáxias. O universo é infinito. Então, Tem lugar para todo mundo. mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo celeste, mundo... São infinitos mundos. Quem tiver condição de ir para o mundo primitivo, vai. Quem tiver condição de ficar no mundo de prospiação, vai. E quem tiver condição. Aquele livro Caminho da Luz é uma leitura que ajuda também nesse entendimento, né? Apesar do erro de capela, né? Nós temos que repetir aqui, porque a ciência hoje demonstra que capela não tem planetas. E é uma estrela jovem, que tem apenas 650 milhões de anos. São 4 estrelas entrelaçadas entre si. Então, mesmo que ela tivesse planetas, tempo, 650 milhões de anos, seria um planeta nas faixas iniciais do desenvolvimento. Só que aí precisa trazer a ciência, não precisamos sair do... O que Erasto define para nós no Livro dos Médios? Ferível rejeitar 10 verdades que aceitavam a mentira. O espírito superior não fica magoadinho, fica comelindo se a gente rejeita alguma coisa, porque isso é da nossa alçada. É da nossa alçada. Nós estamos aqui na matéria, não vemos o mundo espiritual, não vemos os mundos, então é da nossa alçada trabalhar no pé no chão, com o pé no chão. Não é porque foi o médium tal, foi o espírito tal que trouxe, que agora nós vamos ficar com ele e ignorar a ciência. Não, nós aprendemos disso com Allan Kardec. É porque também ainda tem o que o médium escuta também, né? Às vezes pode ter falado uma palavra, não conseguiu filtrar. Como não havia aquela sistemática de Allan Kardec do controle universal do ensino dos espíritos, submetendo a vários médios, aquilo foi esquecido, foi ignorado por aqui. O sistema de espírita raiz foi colocado de lado, instaurou-se o sistema místico, E aí foi exclusivamente religioso, vindo como verdade. até dogmático, de cima para baixo. Então, quando nós falamos aqui alguma coisa da ciência, que a ciência define que não tem planetas, as pessoas estranham. O que eu posso fazer? Ciência. Tem um catálogo, NASA Exoplanet Planet Catalog. Tem lá o total de 5.000 mundos já descobertos, que orbitam as mais variadas estrelas. E mais 10.000 candidatos. E lá são listadas 2 estrelas da constelação de Capela. Cada uma com um planeta gigante. Mais distante do que a Capela. E Capela mesmo não tem. O que eu posso fazer? Assim como Sírios também não tem, o que eu posso fazer? Também a gente pode ficar também só ligado a nomes também, não. Eu tenho que aguardar a ciência, né? Então... Não é Capela, é outro nome? Né? mas tem um erro que foi definido que é Capela. E as pessoas insistem em Capela. Então, a ciência hoje... Aí se torna o quê? Aí fica um movimento dogmático. Mas será que essas pessoas têm essa informação que você tem? De que Capela... Mas o espírita devia ter, porque está instalando... Isso é fato se você pesquisar. Se você vai na Wikipédia você vê lá. Tem 7 planetas descobertos na constelação do Cocheiro, que é de Capela, que orbitam outras estrelas da constelação do Cocheiro, mais distantes do que Capela, que tem apenas 42 anos-luz. E foi descobriram os planetas que orbitam estrelas de 1.500 anos-luz, de distância.
2.000 anos-luz de distância, 500 anos-luz de distância. Capela, que é mais próxima, 42 anos-luz de distância, sabe-se que é um sistema jovem, que não tem planetas, não tem. O que você há de fazer com isso? Então, não é? Então, se tivesse um ensino generalizado, concordante, submeter... Ó, o livro aqui está dizendo que tem. Nós não temos, por enquanto, condição de averiguar agora, mas no dia que a ciência tiver, nós vamos fazer vamos observar. Então, insistir no erro não é mesmo? Então, por exemplo, vamos supor que tivesse sido dito lá na obra um mundo da região de Capela. Tudo bem. Porque na região de Capela você tem aí uma gama de estrelas, certo? O médium pode ter captado equivocadamente? Pode. Pode. Isso é um bom tema para vir na literatura espírita, né? Para elucidar, para trazer realmente essas informações. Eu sei que... Muita gente fala do movimento espírita, né? Tem muita gente que fala isso no movimento espírita. Que lá não tem, né? Não tem mundo. Você pode procurar lá no catálogo de exoplanetas da NASA. Pode colocar no navegador, catálogo de exoplanetas da NASA. Vocês vão navegar lá, vão ter um pouco de paciência, né? Dar umas navegadas e vão ver lá a relação dos mundos, das estrelas que hospedam esses mundos. Vocês vão encontrar duas da constelação do Cocheiro, Auriga B. É assim que nomeia-se a constelação do Cocheiro, é a Auriga. Então tem a Auriga A, B, C, D, E, F, G. Então em Auriga B tem um planeta, a Auriga C tem um planeta, o D, me recordo aqui. É a constelação de Auriga. Certo? Mesma coisa vale para Sírios, também a mesma coisa, não tem planeta em Sírios. Né? Um amigo meu me enviou um PDF de um livro antigo, meio psicografado lá no início do século passado, do espírito descrevendo a vida nos mundos. Aí falou de Sírios, que tinha 20 planetas. Quando ele falou que tinha 20 planetas, eu fechei o livro e já parei, porque não tem condição. Sírios, por exemplo, sistema de estrelas duplo ou múltiplo. Sírios é a estrela que é a mais estudada pelos astrônomos. É a mais estudada pelos astrônomos. Constelação Cão Maior. Ela só tem 250 anos de existência. 250 milhões de anos de existência. Nova, né? Se tivesse um disco protoplanetário lá, a gente estava vendo esse disco, os planetas se formando, alguns formando, estaríamos vendo. Porque a Terra começou a formar com 200 milhões de anos de existência do Sol. O disco protoplanetário é uma nuvem de gás e poeira gigantesco que envolve uma estrela jovem. No caso lá de Sírios, o que aconteceu? Formou estrela que orbita Sírios e a estrela que orbita Sírios. Certo? É a estrela mais brilhante do céu. Então, Brilhante do céu. é a mais brilhante, a mais estudada, né? Porque ela está apenas 8 anos-luz de distância, está perto. Termos astronômicos. É perto. Pode ser. Essa que a gente... É fácil de descobrir o planeta lá. Tem uma época do ano que você enxerga uma bem brilhante. Mas é Marte. Vênus. É Vênus. Planeta Vênus. Meu planeta. É. Então, Planeta do signo de todo. Então o assunto é esse. Nós temos que tratar o assunto com seriedade. Não é? Com E a seriedade. ciência está aí para isso, né? Para estudar e trazer a verdade. O telescópio hoje, então, Não que isso- quando a gente lê no Livro dos Espíritos, nós temos condições de saber
quanto tempo dura a formação dos mundos e dos espíritos. Os espíritos responderam que não, que bem louco seria quem assim tentar. Hoje nós temos. Hoje nós sabemos. Tem 237 milhões de anos. O quê? Sim, Sírios. A Junessa é nova. Tem Sírios A e Sírios B. Nova. 17? Milhões de anos. Formação. Nova. Então, Conhecida binária. tem um anã, se não me engano é um anã. Capela tem quanto, você falou? São 4 estrelas. E o sistema chamado Capela são 4 estrelas. Então a nuvem protoplanetária que tinha ali, a nebulosa primordial, formou 4 estrelas. Não formou planeta. Sinto muito. Certo? O que se pode fazer com isso? Vamos supor que tivesse formado planeta, gente. Estava lá começando ainda a separar a água de cima da água de baixo, como nós vamos ver aqui. A expansão. Começando a expansão ainda. Entendeu? No máximo até lá umas bactérias, uns vírus. Não é? Vamos em frente. Então, vamos lá. Então, foi à tarde, amanhã, o dia 1º. Já falamos aí bastante. Não é? Então, nós vamos entender manhã e dia como o momento da recepção da luz, recepção da semente, não é? Porque essa luz que Jesus representa, eu sou a luz que vim ao mundo, essa luz que ele irradia para nós, conjunto de suas ações e suas palavras, para nós é uma semente. É o pão que ele oferece. É uma semente. Nós vamos receber no coração. Por isso é que ele diz que o semeador saiu a semear. E é uma metáfora, uma palavra, parábola, porque por que nós dissemos que é um desafio reconhecer como foi para a humanidade e até hoje? Quando Jesus define eu sou a luz que vim ao mundo, por que é um desafio? Porque nós não vemos a luz. Nós não temos condição de ver a luz. A luz é uma radiação de Jesus que nós não vemos. Mas a luz chega para nós como semente, como pão, que é a palavra, que é a atitude, que é a ação, O efeito da luz. com o que eu tenho que concordar, porque aquilo contraria todo o meu ser ou não contraria? Então eu tenho que concordar. E adotar, colocar essa semente no coração, para ela começar a germinar. Mas aí o trabalho de germinação é de quem? Meu. Porque aí eu vou ter que sair a campo para vivenciar. Por isso que é um desafio. Por isso que os fariseus não reconheceram Jesus como Messias. Que a maioria de nós cristãos não entendemos Jesus até hoje, porque nós praticamos ainda a violência, praticamos os julgamentos. Então não compreendemos Jesus ainda. Nós não concordamos com as disciplinas que nós temos que adotar, como normas da casa espírita, por exemplo, de uma reunião mediúnica, nós não concordamos. Quando é que nós não concordamos? Não é que a gente não concorda, assim, eu não concordo não. Não, é que a gente quando chega quando a gente chega na sala da reunião mediúnica, a gente sabe que tem que ter silêncio, meditação e prece, a gente não consegue ficar calado. Então a gente não concorda. Aquele texto que você colocou hoje, falando de Paulo, né? Criança.
Eu falei assim, nossa, a conversa que eu falei com o Júlio, assim, nós ainda somos crianças. E veio Paulo falando. Porque a gente não concorda, a gente gosta tanto do mundo lá de fora que quer continuar aquela. Né? Quem está acostumado lá fora fala pelo cotovelo, não é? Fala a verdade. De tudo. É quase que automático, né? Você não- Por isso que no dia da reunião a gente tem que ter uma vigilância. Por quê? Automático. Porque se a gente continua naquela tônica, chega aqui e continua fazendo a mesma coisa. Aí tem dificuldade aqui, vai brigar com o coordenador vai ficar amuado com o coordenador. Quando é o coordenador que é rigoroso, não pode nem dar uma risada, não pode dar risada aqui dentro, não. Que uma UTI, nós estamos com o espírito aí, vai dar uma risada. Então a gente saiu, então, passou aquela porta lá, a gente tem que compenetrar que vamos entrar numa sala de muito sofrimento. Muita dor. A gente tem que tentar compenetrar. Isso é o trabalho de recepção da luz aqui, ó. Porque nós, por enquanto nós só recebemos a semente. Tem mais 6 passos. Apropriação da semente, germinação, crescimento da árvore, florescimento, frutificação e depois que vem o descanso. 7 passos. Né? Por isso que são 7 dias. 7 dias. Nós estamos só no primeirinho aqui, recebemos a semente. E nós estamos brigando com a semente por enquanto. Né? Estamos brigando com a semente. Tem 2000 anos nós estamos brigando com a semente. Vamos lá, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, o disse Deus aqui, que é sempre é como se fosse aquela chegada do plano didático. E disse Deus representa chegada do plano didático. Então, no plano setenário da evolução, cada dia chega uma parcela da didática para nós operacionalizarmos. Nós aqui já estamos no campo de reciclagem do cristianismo, que é o espiritismo Rede Vivo, e nós já temos condições de oferecer muito mais do que temos oferecido. Muito mais. Mas nós ainda continuamos no... Eu não sei se você terminou o raciocínio naquela hora. Dentro desse processo evolutivo, né, que a gente tem, você falou que a gente acompanha também a evolução da Terra, então a gente tem um tempo, né, para fazer isso. A gente pode entender, e disse Deus, como um final desse tempo. Ou seja, e disse Deus, então daqui para frente, quem não alcançou aqui... É o final do tempo das coisas antigas. Porque seria Isso. E o começo do tempo de coisa nova, porque cada disse Deus é uma coisa nova. Não, pois é. Aí aqueles que não estão preparados para as coisas novas, no final do ciclo, ele vai ter 7 ele vai ter 7 lances para poder... Sim, para tentar. No final do ciclo, ele não conseguindo, Nesse sentido. você vai partir da Terra, vai para um mundo que ele lá vai ser elemento de primeira linha. Lá vai ser elemento de primeira linha. Porque a transmigração não é castigo. É misericórdia para que aquele espírito não tenha facilidade para se complicar, porque ele está se complicando. Num mundo como a Terra, se complicando. Agravando a sua cristalização, consequentemente prolongando o sofrimento. E atrasando o crescimento, né? Atrasando o seu crescimento, atrasando o progresso da Terra. Por isso que nós vamos estudar lá quando se fala do progresso da Terra. Aqueles que atrasam o progresso da Terra vão ser levados de roldão para outros mundos. Expulsos. Expulsos, que é o termo
E que Allan Kardec registra, expulso da Terra. Por quê? Porque não quiseram ficar aqui na Terra. Eu não quero amar o próximo, eu não quero parar de roubar. Eu não quero parar de lançar falso testemunho. Todo dia uma fake news nova que ele lança na rede social. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Vai lá e lança a si mesmo. Nós temos hoje todas as ferramentas para pesquisar, saber se é verdade ou se é mentira. Então, 10 mandamentos. Não conseguimos cumprir esses 10 mandamentos, nós vamos reciclar numa outra morada e levar a bagagem que nós já temos conosco para implantar lá ao longo das existências. Chegamos aqui com 30, 40 mil anos atrás, aí depois lá de, sei lá quanto tempo, a roda foi até antes, certo? Não vou nem falar da roda, não, que a roda foi antes. Mas depois de milhares de anos aqui, surgiram as primeiras técnicas de agricultura. E onde é que veio? Veio de lá. Alfabeto. Certo? Então, vamos reciclando e vamos mudando sentimentos. Agora, tem sempre um contingente que continua ainda na complicação e é transmigrar de novo. Então, ele disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então, nós estamos falando aqui o disse Deus. Primeiro que Deus não diz. Não é Deus que diz para nós, é um enviado. Nós temos que concordar com esse enviado. Ele que transmite. E disse Deus. Aí, como é que você sabe que é Deus? Aí, como é que a gente responde? Você conhece a árvore pelo fruto. Isso que está sendo dito aqui é bom? É útil? É verdadeiro? Então é de origem divina. É assim que a gente identifica, porque Deus não manifesta para ninguém. E o mais excelente de todos que falaram em nome de Deus é Jesus, que Paulo define como a mais perfeita imagem de Deus. Tendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, e que é a mais perfeita imagem de Deus. Paulo em Hebreus, capítulo 1 a 3. Mas nós temos que concordar com Moisés, com Jesus, que são os porta-vozes. Como é que eu sei? Pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Como que nós identificamos? Jesus deu a senha para nós. Observai os fariseus, fazei tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Porque o que eles fazem é o contrário do que eles dizem. Então a terra está cheia de gente assim, que fala em nome do Evangelho, que fala em nome de Moisés, mas faz outra coisa. Nós temos que saber identificar. Para não sermos enganados, porque virão falsos cristos, falsos profetas que enganaram a muitos. Jesus já alertou. Enganam. Então eu não posso acreditar. Tem que acreditar nas palavras e observar as obras. Porque tem gente que às vezes até fala abominação, mas você vai ver o que faz, faz coisa boa. Faz o bem. E o contrário procede.
Então nós vivemos o plano do desafio. O mundo de expiação e prova é um mundo desafiador. Mas por quê? Porque nós mesmos assim o fizemos. Nós mesmos é que elaboramos esse mundo aqui. Muito bem, então, e disse Deus, haja uma expansão. Então, disse Deus, que é um enunciado de novas vertentes de um determinado ensinamento, para que haja uma expansão da consciência. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação no meio, entre águas e águas. Então, no ponto de vista da Terra, a Terra lá nos primórdios era envolvida pelos vapores, aí com o tempo os elementos foram se concretizando, solidificando, então aí estabeleceu a separação da água de cima e a água de baixo, aí as nuvens trazendo a água de cima, a água de baixo, os rios, as fontes, os lagos, os mares. A água de cima também nós podemos entender como porque a água aqui na Terra, segundo os entendidos, a água da Terra veio de fora, veio de asteroides, veio de cometas, que foram bombardeando a Terra lá nos primórdios, trazendo as moléculas de água. Então tinha água em cima e água embaixo. Perceberam? Em cima no espaço. Né? Então ainda é objeto de uma certa controvérsia, porque tinha água na Terra, tinha água aqui da Terra e água que veio de fora. Mas isso não nos interessa aqui. Nós aqui estamos trabalhando com a água na essência que simboliza o sentimento. A água simboliza o sentimento. E é por isso que a água é símbolo da reencarnação. Porque nós reencarnamos para mudar sentimentos. Então o corpo físico reflete o sentimento, que é a fonte do pensamento. Então, quando a gente abre a boca no mundo, nós estamos falando de um sentimento subjacente. Quando a gente abre a boca para falar qualquer coisa, nós estamos expressando um sentimento que fomentou, originou aquele pensamento. Certo? Então, mas vamos com calma, vamos com paciência. Porque de vez em quando tem que ser irreverente, né, na vida, né? A gente tem que saber lidar, né? Agora, o padrão é Jesus, certo? Jesus é o padrão. Por que eu estou aqui conversando fiado sobre isso aqui que não me diz respeito? O que é que Jesus faria? Ele está cheio de especialista no mundo aí, não está? Especialista no político, no judiciário, no legislativo. Não está cheio? Especialista? Uhum. O tempo de Sócrates também tinha especialista de tudo. Sabe, falava de tudo. Aí Sócrates se pôs a fazer o trabalho do Deus lá, porque o Deus disse que Sócrates era o homem mais sábio da Terra, o oráculo. E ele foi raciocinando, por que ele falou que eu sou mais sábio? Aí ele descobriu, é porque eu sei que nada sei. Então os sábios da Terra definem que ele foi um filósofo cínico, porque ele era irônico. Não, ele era sincero. Então ele se pôs a fazer o trabalho do Deus, para o oráculo. Saber se as pessoas realmente sabiam. Aí nasceu a maiêutica. Então ele fazia pergunta. Não é? Então aí ele desmascarando os mentirosos. Aí o Paulo começou a crescer uma revolta contra ele lá em Atenas. Acabaram que condenaram ele à morte, porque ele estava incomodando. Queima de arquivo. Não é queima de arquivo, porque eles eram os arquivos mortos. Sócrates era o que veio para desafiar. Certo? Então... Era uma luz também. Precursor de Jesus. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Precursor. Quem falou que uma árvore se conhece a árvore pelo fruto é Sócrates. Jesus repetiu. Porque ele foi enviado. Deve ter ouvido de Jesus lá no mundo espiritual, certo? Aí aqui ele falou. Era do conjunto. É do conjunto.
Nós estamos falando, ver se a gente consegue praticar. Só, a gente Mas fala, a mas gente não coloca pra gente qual, né? O fruto que você conhece, qual fruto nós estamos? Nós estamos produzindo fruto aí, ó. Nós estamos fazendo uma fotossíntese e produzindo um fruto. Como diz o Júlio, discurso duro de... Não, isso é João 6,60. Foi Pedro que reclamou, acho que é Pedro que reclamou com Jesus. Mas quem dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? Acho que é Pedro, se não me engano. Estava gostando, não. Se Pedro não estava gostando, então nós temos desculpa, não temos? Mas se a gente está aqui reunido, no mínimo, a gente já está preparando o terreno aí, ou já está plantando a semente, né? Nós já estamos na hora extra, né? Nós já estamos na hora extra. Exatamente. Nós já somos da reciclagem. Aí, ó, está faltando o fruto. Nós viemos de fora, E o fruto deve ser lá para terceiro. nós viemos de fora, nós ouvimos Moisés, depois ouvimos Jesus, agora estamos lá, 12, né? de novo aqui no Espiritismo. Vê se agora vai. Ou vai, ou Será que agora vai? Vai lá para o mundo. Vai, onde prova Constelação de Órion lá, tem um. Certo? Quando nós falamos aqui que as estrelas, elas são as estrelas jovens que estão formando o mundo, são envolvidas por uma nuvem de gás e poeira, lá na constelação de Órion tem várias fotografias mostrando isso. Estrelas envolvidas por uma nuvem escura de gás e poeira, formando mundos. Órion. Vocês podem pesquisar. O Hubble já fotografou. E esses Então, se Sirius tivesse uma nuvem protoplanetária, porque ela só tem 250 milhões de anos, era para ter, se tivesse planetas fossem formados ali, nós veríamos. Alguma coisa nós veríamos. Pode falar. Durante a reunião mediúnica, né, não foi falado que vem espíritos lá de Órion? Tem espírito de Órion trabalhando conosco. Lá em Órion, a constelação de Órion, que nós chamamos de constelação de Órion, se você pode pesquisar aí, tem para lá de 80 estrelas. E a maioria desconhecida profundamente. Então tem muito planeta lá. E prova, expiação, regeneração. Planeta. Planeta que não vai faltar. Tem planeta nascendo, tem planeta meia-vida, planeta morrendo, tem de. Tem planetas sumindo. Aí, Zé. Certo? As próprias pirâmides, né, são eles. Tinha uma conexão com as Três Marias. É. As Três Marias mesmo são 3 estrelas jovens, não tem planetas também. E aí, Luiz? São gigantes azuis, são estrelas jovens também. Essa época do ano E é a assim melhor, são os a planos melhor de época Deus, para né? se observar. O céu tá o limpo. céu tá mais- E assim segue, né, os planos de Deus. Assim segue. Então, nós vamos ficar aqui nesse início de trabalho. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Semana que vem nós vamos entrar mais no separação das águas e das águas. Parou.